Vamos lá, tem muito tempo que eu não gravo nada pra aqui e hoje eu quero falar sobre a Capcom, né? Por que que a Capcom ainda tá insistindo em remakes? Por que que... Será que ela não parou pra pensar que já é hora de parar? Fazer um vídeo bem direto, certo? E um vídeo um pouco rápido, porque eu quero aumentar um pouco a frequência aqui. Mas enfim, isso não importa agora, vamos lá pro Jongo. A questão aqui é, Resident Evil 4 Remake foi um ótimo jogo? Foi um jogaço. Inclusive eu nem zerei ainda, tá? Mas eu também não sou obrigado a zerar, eu paguei pelo jogo, independente se eu jogar ele agora ou daqui a 10 anos ele vai ser o mesmo jogo. Mas assim, pelo que eu já joguei, eu percebi que o jogo é ótimo. Só que, por que que eu não sinto mais vontade de jogar? Talvez porque eu esteja sentindo que eu tô jogando o mesmo jogo. Porque eu já joguei o original, já zerei o original e eu não tenho nada novo pra descobrir. Eu já vi o Salazar, eu já vi o El Gigante, eu já vi... Quer dizer, eu vi o El Gigante? Já vi o El Gigante, já vi o Bitores. Então, tipo, só falta ver quem? O Krauser, continuar a história e tudo mais. Tipo, isso tudo eu já sei, isso tudo eu já vi, né? Eu já joguei isso. E a gente lembra que no PlayStation 1 a gente tinha o Resident Evil 1, Resident Evil 2 e Resident Evil 3. A franquia principal tava ali, no PlayStation 1. E realmente são jogos, logicamente, muito datados e que realmente precisavam de um remake, né? Um teve, só que não fez tanto sucesso por conta de uns probleminhas. O 2 fez um sucesso estrondoso pela nova engine, pelas coisas que foram mudadas. E o 3 teve um remake muito cabuloso e... Como é que eu posso dizer? Foi um remake muito tropeçado, sabe? Foi um remake muito desastroso, né? Isso todo mundo já sabe, todo mundo que realmente já jogou a franquia, que tá atualizado aí na Capcom, sabe que isso realmente foi um problema. E aí eles fizeram 4, que foi um ótimo jogo, e ainda é um ótimo jogo, né? Eu diria que poderia ser um pouco mais otimizado? Poderia, não precisaria, acredito eu, do meu ponto de vista, usar tanta VRAM, mas tudo bem, tudo bem. É entendível, né? Só que assim, vamos lá, quando a gente para pra pensar, é o 4. O 4 foi lançado para qual console? Pro PlayStation 2, né? GameCube, etc. Todos os consoles posteriores, inclusive. Mas foi lançado para PlayStation 2. E aí a gente vem pro Resident Evil 5, que foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360. E a gente fica, pera, o Resident Evil 5 não é tão datado ainda? A gente joga Call of Duty Black Ops 2 com os amigos, então, tipo, não é possível que o Resident Evil 5 esteja tão datado. Apesar que não foi um jogo que fez tanto sucesso assim com a comunidade, né? Vendeu bastante, vendeu milhões de unidades, né? Só que ainda assim não é um jogo excepcional, não é um jogo tão bom, por exemplo, quanto o 4, quanto o 3, o 2 e 1, né? Então, tipo, é um jogo que tá muito focado na ação, tem bastante coisa, mas que está abaixo da média do que a gente gosta, né? É um jogo mais pra você pegar e se divertir, não é um jogo pra, meu Deus, eu estou jogando com Chris Redfield, o cara que tava na mansão do primeiro jogo, meu Deus, muito da hora. Não. Então, tipo, realmente é complicado, mas, tipo, é um jogo de PlayStation 3. O PlayStation 3 não tá tão velho. Tem o quê? 10 anos? Tá, e daí que tem 10 anos. Mas, pô, PlayStation 4, tipo, acabou um dia desses, sabe? A era do PlayStation 4 acabou um dia desses e ainda tem jogo lançando pra PS4 e PS5, né? Tem retrocompatibilidade, logicamente. Mas ainda assim, tem jogo lançando, sabe? O PlayStation 3 não é tão antigo ao ponto de um jogo precisar de um remake. Logicamente, quem vai dizer isso não sou eu, é a Capcom. Mas eu não vejo motivos, sabe? Eu não vejo motivo para fazer um remake do 5, que ele tá muito recente. Existem outros jogos, outras franquias que poderiam ser muito bem exploradas pela Capcom para terem remakes também. Por exemplo, a série X. A série X toda é um desastre, né? Mega Man X, no caso. E tirando o X1 e o X4, provavelmente, que são os dois mais amados pela comunidade, o resto tudo tem muito defeito e muita coisa que deveria ser explorada melhor, ou que simplesmente precisava de mais polimento, né? Como é o caso do X6, como é o caso do X3, né? Que são jogos que precisavam de mais polimento, e o X5 precisava de uma melhoria, juntamente ao X2, que também precisava de uma melhoria. Eu acho que a Capcom se perdeu muito na essência na franquia Mega Man, e ela viu agora que a Battle Network realmente vendeu bastante, né? Se não me engano, foi 1 milhão de cópias vendidas. E é bom saber que a comunidade do Mega Man tá viva ainda, mas eu acredito que já tá na hora de parar com a hora do Resident Evil, sabe? A gente não precisa de remakes. Nós precisamos de remakes no mercado? Sim, logicamente. É muito bom a gente poder revisitar jogos com mecânicas antigas, com falhas severas e que atrapalhavam a gameplay. Nós precisamos de uma atualização constante de jogos que são marcantes. A gente precisa de uma revitalização na série Devil May Cry, apesar de que o 5 foi um sucesso. Mega Man, nós precisamos de um Mega Man X.
remake, por exemplo. Talvez não o X remake, porque o X é unicamente o único jogo da série toda que, sinceramente, é um jogo em estado ok. É um jogo em estado muito bom, na realidade. Não colocando ele em um pedestal, mas eu me diverti muito jogando o X, ao ponto de eu preferir o X do que o X4, do que o X5 e todos os outros do PlayStation 1. Então, e do PlayStation 2 também. Mas, tipo, foi o jogo que eu comecei, o jogo que eu mais tive conexão. E olha que eu jogava isso, eu achava muito difícil, né? Mas depois que você aprende algumas coisas, você vê o jogo é justo, sabe? O jogo que o jogo é bacana e tudo mais. Que o X2 é irritante porque você tem que pegar as peças do zero. O X3 é irritante porque você tem que seguir uma ordem de bosses específicas. Já o X1 não tem nada disso. O X1 pegou a botinha, dash, pay, já foi, sabe? Então, tipo, outras séries merecem remakes, sabe? Outras franquias Capcom precisam de remakes. E isso é uma coisa severa. Não estou dizendo que os jogos da série da série X são ruins, mas ainda assim a gente precisa de jogos bem mais feitos, sabe? O X5 precisa de um rework, sabe? Precisa de um remake urgente, porque aquela mecânica de estourar aquilo, velho, é muito... Mano, é muito complicado. Eles precisam, porque não adianta quantas partes você tivesse. Tinha até um passo a passo que você entrava na demo, eu acho, alguma coisa do tipo, e você explodia, que dava certo. Mas, tirando isso, era muita sorte, sabe? E o X4 foi um jogo bom, mas foi um jogo que ele somente fez o que, sabe? Tipo, ele fez o básico. Ele fez o básico. O X3 precisava de um remake por conta dos bosses. O X2 não precisaria de um remake, mas eu acho que seria justo a gente poder ainda assim não ter uma obrigatoriedade de escolher qual chefe a gente tem que enfrentar, porque tem um cara lá com a peça do zero e se você não descobrir a entrada lá pra lutar contra esse cara, a gente perde a parte do zero e tudo mais. É uma coisa muito complicada, mas enfim, é isso, sabe? É isso. Outras franquias precisam de remakes. A Capcom não precisa mais fazer nada em Resident Evil. Resident Evil tá dando muito dinheiro já, e eu acho que eles precisam continuar a franquia com jogos novos, não com remakes novos. A gente precisa saber, tá, agora o que o Leon fez depois do remake? O que o Leon tá fazendo? Eu entendo que a Capcom, ela tá querendo consertar os seus erros com os remakes, sabe? Ela tá querendo fazer uma história mais concreta, linear e mais bem feita do que quando ela estava fazendo aqueles jogos muito mais pelo dinheiro e por uma tendência de mercado, né? Hoje ela faz pro dinheiro e por outra tendência de mercado, não ironicamente, mas ainda assim é outra tendência que se tornou valorosa para nós, né? Nem sempre, logicamente, mas ainda assim se tornou valorosa. E aí que tá. É isso que a Capcom tem que fazer. A Capcom não precisa mais fazer remake de Resident Evil. Ela precisa, provavelmente ela vai fazer sim remakes ainda, mas eu acredito que tem um bom lado nisso, que é pra continuar a história a partir desse remake. Porque se a gente joga o R4 Remake e joga o R6, a gente meio que fica, tá ok, o Leon, beleza, presidente, tá bom? Mas aí se ela for fazer um Resident Evil 9 com o Leon, ela vai ter que partir do 6. E talvez a história do 6 não seja tão interessante assim, sabe? Talvez, né? Quem sabe? Mas então seria melhor ela fazer os remakes porque ela consegue trabalhar melhor na história e entregar algo plausível, né, pra gente. Então, de certa forma, é isso. A Capcom não precisa mais fazer remakes, a não ser que ela queira dar uma remodelada na história em si, né? Mas se for quesito gameplay, o R4 ele não precisava de um rework, de um remake, né? Eu falo rework, mas é porque eu tô muito engajado em LoL, essas coisas. E lá quando muda alguma coisa, tipo, refaz algo, é basicamente um rework, um retrabalho, né? E é isso que a Capcom faz, ela retrabalha o seu jogo, né? Em algumas vezes. Mas é isso, sabe? Esse é o meu ponto de vista, eu sou o Djongo. Se você curtiu, dá um gostei aí, compartilha o canal. E obrigado, se você acha que algum ponto de vista meu aqui não é válido, comenta aí embaixo, eu vou te responder, tá bom? Então, tamo junto, valeu!